Bem-vindos a mais uma aula na Matemática com a Rita. Nesta aula vou falar da definição de função injetiva, subjetiva e bijetiva. Esta definição é muito importante, principalmente quando damos a função inversa, visto que uma função só admite inversa se for bijetiva. Se queres saber como mostrar se uma função é bijetiva ou não, acompanha-me até ao fim desta aula. Vem comigo! Função injetiva. Uma função injetiva quando objetos diferentes têm imagens diferentes, ou seja, qualquer que sejam os objetos, se os objetos são diferentes, as imagens também têm que ser diferentes. Matematicamente, diz-se que uma função é injetiva se qualquer que seja A e B pertencente ao domínio de F, se A é diferente de B, então F de A é diferente de F de B. Graficamente, conseguimos ver facilmente se uma função é injetiva traçando linhas horizontais no gráfico. Se as retas horizontais intersetarem a função apenas num ponto, a função é injetiva. Se intersetarem em mais do que um ponto, como é visível na segunda imagem, a função não é injetiva. Mas temos que ter em atenção, porque nós podemos, a partir de uma restrição do domínio, transformar uma função injetiva numa injetiva. Por exemplo, na nossa função quadrática, se o meu domínio for R, a função é não injetiva, porque existem objetos diferentes com a mesma imagem. Mas se nós fizermos uma restrição a esta função, e em vez de considerarmos o domínio R, considerarmos apenas o domínio R menos, ou seja, de menos infinito a zero, já vamos obter uma função injetiva. Portanto, para nós dizermos se uma função é injetiva ou não, temos sempre que ter muita atenção ao seu domínio e se existem objetos diferentes com imagens diferentes. Se estás a ter alguma dúvida, não hesites em escrever um comentário. Eu terei muito gosto em ajudar-te. E já agora, ajuda-me a mim também. Partilha, dá um like e inscreve-te neste canal. Uma função diz-se subjetiva se o contradomínio é igual ao conjunto de chegada. Não se esqueçam que o contradomínio é apenas o conjunto das imagens e o conjunto de chegada é o segundo conjunto. Portanto, quando o segundo conjunto de chegada, é igual ao contradomínio, então estamos perante uma função subjetiva. O exemplo de uma função que não é subjetiva é também a nossa função quadrática. Se vocês repararem, se a função estiver definida de R, domínio R e conjunto de chegada R, nós verificamos que o contradomínio desta função é R+, vai de 0 a mais infinito. Então podemos concluir que ela não é subjetiva. E finalmente a função bijetiva. Uma função diz-se bijetiva quando é injetiva e subjetiva. Portanto, para nós mostrarmos que uma função é bijetiva, basta mostrarmos que ela é injetiva e subjetiva. Se quisermos provar que ela não é bijetiva, então basta provar que ela ou não é injetiva ou então não é subjetiva. Por exemplo, a função f de x igual a x, domínio R e conjunto de chegada R, é bijetiva. Porquê? Porque ela é injetiva, objetos diferentes correspondem a imagens diferentes e também é subjetiva. O seu contradomínio é igual ao conjunto de chegada. Como é injetiva e é subjetiva, então ela é bijetiva. Um exemplo de uma função que não é bijetiva é a nossa função quadrática, porque não é injetiva. Mas tal como nós conseguimos, através de restrições, transformar uma função injetiva, uma função não injetiva, numa função injetiva, também conseguimos isso nas bijetivas. Portanto, e em forma de resumo desta aula, uma função é injetiva quando objetos diferentes correspondem a imagens diferentes. Uma função é subjetiva se o contradomínio for igual ao conjunto de chegada. E uma função é bijetiva se for injetiva e subjetiva. E hoje ficamos por aqui. Não te esqueças de te inscrever no canal, dar um like e partilhar com os teus amigos. Até à próxima aula!